Oi, pessoal. Vamos agora voltar para a nossa quarta e última parte da nossa aula de interação fármaco-receptor, farmacodinâmica. Agora a gente vai falar, para fármacos que ativam o receptor, que a gente pode quantificar as suas respostas através do que a gente chama de curva dose-resposta, que nada mais é do que aquela curva que eu estava desenhando para vocês até agora. É uma curva que mostra a porcentagem de resposta em função da concentração do fármaco. E lógico que essa curva dose-resposta, ela só vai existir para substâncias que ativam receptores. Porque se uma substância transforma uma resposta de um receptor de 0 para 100, essa substância é um agonista. Curva dose-resposta não existe para antagonista. A curva de um antagonista vai ser sempre o quê? 0, se ele estiver sozinho. Mas qual é a importância farmacodinâmica das curvas dose-resposta? A importância é que você consegue, através dela, medir parâmetros farmacodinâmicos chamados como potência ou de potência e eficácia. Observando aqui, olha, vocês observando o cursor do mouse, para esse gráfico aqui do lado esquerdo, eu estou vendo uma curva que mostra a porcentagem da resposta de um fármaco em relação à sua concentração absoluta. E se eu observar, esse fármaco está tornando essa resposta maior. Então, ele é um agonista. E ele é um agonista total, porque ele transforma essa atividade de 0 para 100. Ele se liga somente à forma ativa do receptor. Ele é seletivo para a forma ativa, né? Só que se vocês observarem, pessoal, esse gráfico esquerdo, ele é um gráfico que complica a nossa vida, porque ele é um gráfico que a gente consegue visualizar de forma muito complicada parâmetros importantes que a gente vai precisar aprender a partir de agora, que são a resposta máxima e a resposta média que um fármaco promove sobre um receptor. Só um momentinho. Precisei fechar a janela do meu quarto porque está tendo jogo e as pessoas estão gritando na rua. E aí, para não atrapalhar a nossa aula. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer que existem dois parâmetros na farmacodinâmica que são muito importantes para a gente quantificar a resposta de um fármaco. Um é a resposta máxima. O outro é a resposta média. A resposta máxima que um fármaco consegue promover sobre um receptor, a gente denomina de eficácia. Então, a eficácia de um fármaco é o máximo de resposta que esse fármaco consegue produzir quando ele se liga a um receptor. E, lógico, esse fármaco tem que ser um agonista. Todavia, a gente também precisa, às vezes, quando a gente compara um fármaco com outro, um agonista com outro, né? Por exemplo, um agonista total com um outro agonista total, aí eu vou precisar desenhar para vocês isso, gente. Eu tenho aqui um gráfico que mostra a resposta em função
da concentração absoluta de um fármaco. Quando eu digo que é uma concentração absoluta, é que esse número é um número absoluto. Ou seja, é um número, como é que se diz? Uma concentração que não é dada, por exemplo, em logaritmo, tarará, tarará, tarará. Então, por exemplo, se eu tiver uma resposta, uma concentração de 0,00000000001 do fármaco, essa concentração ela vai estar muito próxima do valor zero, né? É uma concentração muito baixa. Mas existem fármacos que conseguem produzir um efeito mesmo em concentrações baixas. Só que se eu considerar que esse número é um número muito baixo e eu for desenhar a curva dose-resposta para esse fármaco, o fato desse número ser muito baixo faz com que o gráfico no qual a curva desse agonista é representada seja uma hipérbole, ou seja, eu consigo ver o efeito máximo, que é a eficácia, mas isso para um fármaco que eu vou dizer que é um fármaco 1. Se eu tiver um fármaco 2, que na concentração de 0,00000000001, faça isso, ó. Ele chega a 100% de resposta? Chega. Tanto o fármaco 1 quanto o fármaco 2 são agonistas totais. No entanto, como é que eu vou dizer se o fármaco 1 é melhor do que o fármaco 2 em termos de resposta? Eu sei que o fármaco que tem uma resposta melhor é aquele que promove o efeito máximo numa concentração menor. Só que se a gente olhar o fármaco 1 e o fármaco 2, eles promovem a sua eficácia, o seu efeito máximo, na mesma concentração. Então, não tenho como dizer, através da eficácia, quem é melhor, se é o 1 ou se é o 2. Então, eu preciso estudar alguma coisa que está aqui no meio para dizer quem vai ser melhor, se é o 1 ou se é o 2. E se eu desenhar esse gráfico na forma de hipérbole, que é o que está aqui, vai ser difícil de eu dizer ou de olhar, né, visualmente, caracterizar qual dos dois é o melhor. Por quê, pessoal? Porque existe na quantificação do agonismo ou da resposta que um agonista promove sobre um fármaco, o que a gente chama de concentração eficaz média, que a gente pode também chamar de CE50, perdão. CE50 é a sigla da concentração eficaz média.
O que é concentração eficaz média? É a concentração necessária para promover 50% de resposta. Se é 50, nada mais é do que a concentração necessária para promover somente 50% de efeito. Então, naquele gráfico que eu desenhei para vocês anteriormente, que eu vou ter que desenhar de novo, em que a gente tem o efeito em função da concentração absoluta do fármaco. Mais uma vez, eu estou falando de dois fármacos, 1 e do fármaco 2. Se esses dois fármacos forem administrados nesse paciente e ambos forem agonistas totais, eles vão ter... Perdão, eu fiz a desenhei de forma errada. Eles vão ter, mesmo numa concentração muito baixa, a capacidade de promover a resposta máxima, que é 100%. Isso eu estou falando para o fármaco 2. E o fármaco 1 também consegue fazer a mesma coisa. O pretinho aqui, a curva preta, é para o fármaco 1. Então, se ambos promovem o efeito máximo ou tem a mesma eficácia, qual dos dois é melhor? O que eu estou querendo dizer? Qual dos dois consegue promover um efeito, por exemplo, de 50% numa concentração menor? Esse gráfico na forma de hipérbole é difícil da gente dizer, porque se a gente não consegue dizer quem é melhor através da eficácia, que é a resposta máxima, que para os dois fármacos é obtida na mesma concentração, a gente tem que voltar para trás. E aí existe o que a gente chama de CE50, que é nada mais, nada menos do que a concentração eficaz média necessária para promover 50% do efeito, ou 50% da resposta. Num gráfico que forma uma hipérbole, isso vai ser difícil de você visualizar, para você dizer se o 1 ou o 2 é melhor. E quem é que eu vou considerar como melhor? Quem promover 50% do efeito numa concentração menor. Ou seja, quanto menos fármaco você dá para um paciente, mais efeito você produzir, melhor é esse fármaco. Em relação à eficácia, eu não consigo diferenciar esses dois, porque nenhum nem o outro promove o efeito máximo em concentrações diferentes. Ambos promovem o efeito máximo, que é a eficácia, numa mesma concentração. Mas quem é que promove o efeito médio numa concentração menor? Nesse caso, a CE50 é útil, que é a concentração necessária para promover 50% do efeito. E se eu desenhar o gráfico do efeito em função da concentração absoluta, e essa concentração for muito baixa, muito próxima de zero, esse meu gráfico vai ter uma forma de hipérbole, e a CE50 vai ficar muito difícil da gente diferenciar entre um fármaco e outro. Então, por isso que quando nós temos fármacos que têm
a mesma eficácia e que eles promovem a mesma eficácia numa mesma concentração e que esses fármacos conseguem ativar o receptor em concentrações muito próximas de zero, ou seja, muito baixas, a concentração absoluta não pode ser utilizada. Na verdade, não que ela não possa. Ela não é tão útil porque a gente não consegue visualizar aqui bem qual é a concentração eficaz média de um e do outro, para dizer quem promove 50% de efeito numa concentração menor. Então, por isso que eu tenho que transformar essa concentração absoluta em logaritmo. Porque se eu deixar na concentração absoluta, a hipérbole vai dificultar a minha visualização da CE50. Mas se eu desenhar o logaritmo, mesmo a concentração sendo muito baixa, essa hipérbole ela não vai existir. Por quê? Porque quando eu faço um gráfico no qual eu relaciono a resposta pelo logaritmo da concentração do fármaco, o que eu vou ter aqui sendo formado não é uma hipérbole, e sim uma sigmoide. E aí, ó, tcharam, fármaco 1, promovendo 100% de efeito. Fármaco 2, na mesma concentração do fármaco 1, também promovendo 100% de efeito. Então, ambos têm a mesma eficácia na mesma concentração. Só que quem promove 50% de efeito numa concentração menor? Fármaco 1 ou fármaco 2? Ó, 50% de efeito do fármaco 1 está aqui, nessa concentração. Enquanto que 50% de efeito do fármaco 2, que é 2, tá, pessoal? É necessário uma concentração maior para você ter 50% do efeito. E você sabe, de acordo com a farmacocinética, que se você precisa utilizar um fármaco no paciente, esse fármaco ele vai ser seguro comparado a outro se você der uma concentração menor para promover o mesmo efeito que o outro produz. Quanto menor a concentração de um fármaco para promover um efeito terapêutico, mais seguro esse fármaco vai ser, porque a chance dele ultrapassar a faixa tóxica na janela terapêutica vai ser menor. Então, se você dá uma concentração baixa e você tem um efeito esperado, esse fármaco, comparado ao outro, você tem que dar uma concentração maior para ter o mesmo efeito, vai ser mais seguro. No caso em que você tem dois fármacos agonistas com a mesma eficácia e a mesma concentração, promovendo essa eficácia, você vai precisar olhar para CE50. E essa CE50 é muito mais bem visualizada no gráfico que correlaciona o efeito, a resposta promovida por dois fármacos que são agonistas, em função do logaritmo da concentração, que forma o quê? Uma sigmoide. Se eu estivesse desenhando somente a concentração absoluta e não o logaritmo, a hipérbole não iria me deixar visualizar bem a CE50. A CE50 do fármaco 1 é menor
do que a CE50 do fármaco 2. Então, o fármaco 1 é mais seguro do que o fármaco 2, porque numa dose ou numa concentração menor, o fármaco 1 promove 50% de efeito, quando comparado ao fármaco 2, que é preciso de uma concentração maior para promover 50% de efeito. Então, sempre que você tem dois fármacos que promovem a eficácia máxima, o efeito máximo na mesma concentração, você olha para a concentração que produz 50% de efeito. E aí, se os dois promoverem ou tiverem a mesma CE50, os dois são seguros. Se eles tiverem a mesma CE50 e a mesma eficácia, os dois são seguros. Você pode escolher os dois para dar para o paciente. Mas se você tiver como escolher o que tem menor CE50, melhor. Porque em sala de aula, eu já falei para os meus alunos, mas para quem não é meu aluno de sala de aula e está assistindo essa videoaula, uma terapia farmacológica ela é considerada como segura quando você tem tanto o efeito desejado sendo observado, ou seja, a eficácia da terapia, e que esse efeito desejado seja obtido em concentrações mínimas, ou quanto menor for a concentração promovendo o efeito, mais segura é aquela terapia. Porque se a concentração é baixa, mas o efeito é observado, muito provavelmente essa concentração ela vai estar dentro da janela terapêutica. Agora, se você precisar de uma concentração mais alta para promover um efeito, pode ser que isso ultrapasse a janela terapêutica. Aí a gente já está unindo o quê? Farmacocinética com farmacodinâmica. Porque a gente está falando de janela terapêutica e a gente está falando de eficácia e de concentração eficaz média. Então, nesse caso, para a gente determinar o grau de segurança de um fármaco comparado a outro, que tem a mesma eficácia em concentrações semelhantes, a CE50 é importante. Então, eu chamei de eficácia a resposta máxima. A resposta máxima é a eficácia de um fármaco. E a potência dele, sabe quem é a potência? É a CE50. Se eu disser que o fármaco tem CE50 de X, eu estou dizendo que a potência dele é X. Se eu disser que um fármaco tem a potência de 2x, eu estou dizendo, X é a potência desse fármaco, que é a CE50 dele, e 2x é a potência desse fármaco, que é a CE50 dele. Então, potência é a concentração necessária para promover 50% do efeito máximo, e a eficácia é o efeito máximo. Tá? CE50 nada mais é do que um parâmetro que está diretamente relacionado à potência de um fármaco. E o efeito máximo é a eficácia. Então, potência é uma coisa e eficácia é outra. Eficiência. O que é eficiência de um fármaco? Eficiência não é a mesma coisa de eficácia. Eficácia é a resposta máxima que ele produz sobre um determinado receptor. E a eficiência de um fármaco é a capacidade que ele tem de reverter uma condição clínica, ou seja, uma terapia pode ser considerada como eficiente se esse fármaco melhorou aquela condição clínica. Aí sim essa terapia é eficiente, esse fármaco é eficiente. Agora, nem sempre um fármaco eficaz é eficiente.
Porque eu posso administrar para um paciente um fármaco que promove 100% de efeito, ou 50% de efeito, ou seja, o efeito máximo, ele é eficaz, ele tem eficácia, mas essa eficácia para aquela doença não é necessária, não é suficiente para melhorar aquela doença. Então, essa terapia ela não é eficiente. Eficácia é a resposta máxima e eficiência é o resultado da terapia promovendo de fato a resposta esperada. Ok? Entenderam? Por que é importante a gente quantificar a eficácia e a potência de um fármaco? Isso é muito importante quando a gente fala de duas substâncias que têm a mesma eficácia, como a gente já viu anteriormente, né? Mas também quando eu administro para um paciente um agonista e, ao mesmo tempo, um antagonista. Vamos falar disso daqui a pouco? Eu só queria mostrar para vocês que, olha só, quando você tem uma hipérbole, a CE50, a potência do fármaco, ela vai ser dificilmente visualizada. Vai ser muito ruim de você visualizar. Então, transforma isso aqui em logaritmo, aí você vai ter uma sigmoide que melhor representa a CE50 desse fármaco. Lá no meu desenhozinho, eu já falei de dois fármacos que têm a mesma eficácia, e é para isso que a gente utiliza o gráfico da resposta em função da concentração, do logaritmo da concentração, para que essa sigmoide faça com que a gente calcule e visualize melhor a potência desse fármaco ou dos fármacos que estão em questão, tá? Então, na curva dose-resposta, que representa o efeito observado em função da sua concentração ou dose no compartimento receptor, é muito melhor você representar essa curva em sigmoide através do logaritmo da concentração desse fármaco no receptor, do que se a concentração com uma concentração absoluta, que vai me dar um hipérbole, e a CE50 vai ser difícil de ser visualizada e calculada. Aqui está EC50 porque eu falo muito para os meus alunos, né? Os livros de farmacologia têm muito preguiça de traduzir sigla. CE50 aqui está representado como EC50 porque EC50 é CE50 em inglês, né? Concentração eficaz média. Só que aqui está a sigla em inglês, tá? A mesma coisa aqui, mas no português, né, é CE50, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, a resposta máxima do fármaco, ela é considerada, ela é denominada como eficácia. Se ele for um agonista total, essa eficácia é 100%. Fármacos que são agonistas parciais têm uma eficácia menor que 100%, que é a resposta máxima. E a dose necessária para produzir 50% dessa resposta máxima a gente chama de concentração eficaz média, ou CE50, tá? E ela é melhor representada em gráficos em que a gente relaciona no eixo Y a resposta à concentração em logaritmo na abscissa, tá? E aí, pessoal, vamos estudar, ver qual dos dois fármacos aqui é mais potente, porque os dois são eficazes, eles têm a mesma eficácia. Aqui já está a resposta já. O que tem menor CE50 é o mais potente. Eu tenho dois fármacos, fármaco X e fármaco Y. Os dois promovem o efeito máximo na mesma concentração, então eles têm a mesma eficácia. Então, se eles têm a mesma eficácia, vamos ver quem é que tem a potência maior. A potência maior tem aquele que, numa concentração que promove
50% do efeito, que a concentração, perdão, que promove 50% do efeito é menor. Então, o fármaco X é mais potente do que o fármaco Y, porque o fármaco X está promovendo 50% de efeito numa concentração menor do que o fármaco Y. Se eu tivesse as duas curvas uma sobre a outra, ambos seriam iguais em termos de eficácia e de potência, porque eles teriam a eficácia sendo promovida numa concentração igual e a potência promovida numa concentração igual, 50% de efeito. Mas aqui eu não estou vendo isso, estou vendo que o X tem uma potência maior do que o Y. Então, quanto menor a CE50, maior a potência. Por quê? Porque quer dizer que numa concentração menor, ele promove 50% de efeito comparado a um segundo fármaco, que promove 50% de efeito numa concentração maior, já que ambos têm a mesma eficácia. Tá? Então, X é mais potente do que Y. Nesse caso, eu tenho o fármaco X e o fármaco Y, que são também agonistas com eficácias diferentes. Então, não preciso voltar para a potência aqui. Porque se o X promove uma eficácia de praticamente 100%, vamos dizer que esteja 100%, numa concentração que não está numerada aqui, mas é a mesma que o Y promove só 40% de efeito, é lógico que o X é mais seguro do que o Y. Porque imagina qual seria a dose necessária para promover 100% de efeito se você administrasse o Y. Você ia ter que crescer isso aqui. E muito mais, a gente precisa falar, o Y é um agonista parcial, gente. Muito dificilmente ele chega a 100% de efeito. Para você chegar a 100% de efeito com agonista parcial, a dose que você vai ter que dar tem que ser uma dose exacerbadamente alta. E muitas vezes essa dose nem vai conseguir promover o 100% de efeito, que a gente tem a questão de quê? Do que a gente falou lá. Se o fármaco é um agonista parcial, ele se liga ao RI e ao RA. Ao RA mais do que ao RI, mas ele se liga ao RI. Então, ele nunca vai chegar a 100% de efeito, a não ser que a dose seja exorbitantemente alta. E eu acho que nem que seja exorbitantemente alta, ele vai conseguir chegar. Porque se ele consegue se ligar aí, isso impede com que a resposta chegue a 100%. Então, ele nunca vai ser um agonista total. Tá? Qual a utilidade clínica de se administrar um agonista parcial no paciente? Quando o paciente, por exemplo, ele tem dependência química. Um exemplo é a classe dos opioides. Se você tem um paciente que é dependente da morfina, a morfina é um agonista total. Se você tirar a morfina desse paciente, ele vai começar a apresentar abstinência ou crises devido ao vício. Mas se você ativar esse receptor de uma forma mais fraca, com um agonista parcial, pode ser que ele apresente uma abstinência, mas uma abstinência com um grau menor. Então, existem fármacos que servem para o tratamento de pacientes que têm dependência, né, que promovem um efeito menor do que um agonista total, mas que mesmo assim promovem o efeito, não deixam de promover o efeito. Isso é muito útil quando você quer fazer com que esse paciente deixe de tomar o agonista total, porque ele já está viciado no agonista total, ele é totalmente tolerante, mas mesmo assim você reduz
o grau das crises de abstinência, porque você está dando um agonista parcial para esse paciente. E aí o receptor ele não vai deixar de ser ativado. Vai ser ativado numa proporção menor, porque ele é um fármaco que promove uma resposta parcial, mas mesmo assim a resposta vai estar sendo promovida. E aí, aos poucos, você vai reduzindo, ao ponto de o paciente deixar de apresentar as crises de abstinência e reduzir o vício. Isso é muito utilizado nas clínicas de reabilitação também, para quem é dependente químico. Nesses fármacos como agonistas parciais, eles são muito úteis nesse tipo de situação clínica. Entretanto, isso é muito utópico também, muito utópico, né? Porque a dependência, por exemplo, a morfina, é algo, como é que eu posso dizer, complicado de se tratar, porque geralmente quem é dependente à morfina, porque está fazendo um tratamento prolongado com ela, é dependente porque esse paciente está por exemplo, uma fase de câncer terminal, e aí ele precisa tomar morfina, que vai diminuir aquela dor que o câncer causa, e aí você vai ter que dar doses altas de morfina, e aí você não vai ter como desmamar esse paciente da morfina, porque ele só responde à morfina como analgésico. Se você der um agonista parcial, o paciente ele pode não ter a redução da dor que ele precisa, e o que você precisa nesse momento é reduzir a dor do paciente, o sofrimento, ele está no estágio terminal. Agora, se o paciente é viciado em morfina ou em um opioide, porque ele usa o opioide por conta de recreação, né, ou de forma ilícita, não para fins terapêuticos, aí sim você pode dar um agonista parcial para ele para você tentar reduzir as crises de abstinência. Agora, quando você fala de uma situação clínica que você administra um opioide para tratar uma dor, que é uma dor muito severa, a morfina ela vai ter que ser utilizada. E se o paciente deixar de responder à morfina porque você teve destruição dos receptores e o paciente se tornou tolerante crônico, aí você não vai ter mais o paciente respondendo à terapia à morfina como deve. Aí, se você aumentar a dose demais de morfina, você pode causar depressão respiratória e morte nesse paciente. Então, esse paciente ele vai ter que, num estágio terminal, mesmo não respondendo como deve a morfina, você vai ter que, infelizmente, lidar com um paciente que não responde à morfina e vai ter que tratar esse paciente e vai, como é que se diz, ver que esse paciente está no estágio terminal e vai sentir muita dor, mesmo que você dê morfina para ele. Um exemplo que eu gostaria até de mostrar isso aqui, mas eu não programei o software para isso, mas eu posso falar como um exemplo para vocês, é de uma história que eu vi do padre Fábio de Mello, que fez uma visita a uma paciente que estava em estágio terminal de câncer. E essa paciente, eu até me arrepio em falar isso. Desculpem eu estar fugindo do assunto principal da aula, mas eu acho que tem a ver. Essa paciente, ela tinha um sonho em conhecer o padre Fábio de Mello pessoalmente. E aí, quando ela conheceu o padre Fábio de Mello pessoalmente, ela o abraçou e falou: Padre, até ontem a minha dor era tão grande, que eu achei que eu não fosse resistir. Mas eu te vi hoje e a minha dor, ela continua. Mas o fato de eu te ver me deu mais força para eu continuar, mesmo com a dor. E aí, depois de algumas semanas, o padre Fábio comunicou que essa paciente veio ao óbito. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no ponto de dizer que provavelmente essa paciente ela estava fazendo uso de morfina, só que a morfina ela não estava mais promovendo eficácia,
porque a paciente já era tolerante, inclusive poderia já até ser dependente. O médico estava dando morfina para ela, mas a dor não passava mais como passava antes. E aí, para quem quiser entender essa questão de desenvolvimento de sensibilização, tolerância, dependência, assiste a minha aula de farmacodinâmica, onde eu falo sobre os receptores e a regulação da atividade de receptores. Mesmo estando um pouco desatualizada, ela está aí no YouTube, eu falo um pouco sobre isso, tá? Mas eu prometo que eu vou atualizar, provavelmente em maio eu vou postar a parte de receptores fisiológicos no meu canal do YouTube também, para que vocês tenham acesso a essas atualizações. Mas eu acho que na minha aula, eu não estou lembrado muito bem, mas eu acho que na minha aula que eu tenho de receptores, né, de mecanismo de ação, de fármacos, né, farmacodinâmica, que eu postei no ano passado, eu acho que eu falo sobre essa questão de tolerância, dependência, tarará, 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 né, os mecanismos pelos quais os pacientes eles podem desenvolver isso. Vamos lá voltar para a nossa aula para a gente finalizar, pessoal. Entenderam isso, né? De forma simples, X é mais eficaz que Y, pois tem maior efeito máximo na mesma dose, no mesmo sistema fisiológico, no mesmo receptor. Então, se você tem eficácias diferentes, não precisa você olhar para a potência. Agora, se você tem eficácias iguais, como nesse caso, aí você olha para a potência, que é a CS50, tá? Agora a gente vai falar sobre os tipos de antagonistas. A gente já sabe o que é um antagonista ortostérico, né? O ortostérico é aquele que se liga no mesmo sítio do agonista endógeno. Nesse caso, eu estou falando de um antagonista ortostérico competitivo reversível. O que é que isso quer dizer? Aqui eu tenho um receptor farmacológico, esse A é o A de agonista, I de antagonista. Professor, antagonista não se começa com I, se começa com A. Mas é lógico que se eu fosse colocar A aqui e A aqui, eu não ia saber quem é que era o agonista nem quem é que é o antagonista. Então aqui o Goodman, 13ª edição, ele usa, na verdade, a palavra inibidor. Eu já falei para os meus alunos em sala de aula a diferença entre inibidor e antagonista. Eu não vou falar aqui porque a gente vai gastar muito tempo, mas para quem quiser saber a diferença, né, me manda uma pergunta aí no meu canal, que aí eu posso descrever para você melhor, tá? Para a gente continuar com a nossa aulinha, beleza? A gente falou dos agonistas, agonista total, parcial, inverso. Só que a gente entendeu o antagonista, falou do antagonista sempre como uma substância que vai, preste atenção aqui na setinha do mouse, tá? No cursor do mouse. Um antagonista que vai sempre fazer o quê? Nada. Quando você dá um antagonista para uma pessoa, para um paciente, a resposta não vai existir. Ele sozinho não vai nem aumentar nem diminuir a resposta do receptor. Mas, gente, o antagonista ele não é administrado no paciente para não fazer nada. Para que você vai dar para um paciente um antagonista se ele não faz nada? Ele tem que fazer alguma coisa. E o que é que ele tem que fazer? Ele tem que reduzir a atividade do agonista. Então, sempre que você dá um antagonista para um paciente, é porque você quer reduzir a atividade do agonista, que geralmente é o agonista endógeno. Eu já falei também, acredito que na minha videoaula do YouTube, que fala sobre receptores e mecanismos de ação moleculares de ação dos fármacos, né? Eu devo falar sobre isso. O paciente ele é tratado com um antagonista quando você tem o seu organismo promovendo a síntese exacerbada de um agonista, e aí você está hiperativando os receptores para esse agonista e promovendo uma condição fisiopatológica. Porque se, por exemplo, já falei inclusive em sala de aula isso,
para quem é meu aluno e está acompanhando essa videoaula. Para quem não é, acompanhe agora. Quem tem hipertireoidismo tem aumento na produção de hormônios tireoidianos. E esse aumento na produção de hormônios tireoidianos faz com que esses hormônios ativem em maior proporção e intensidade os receptores para esses hormônios. Quem tem hipertensão tem altos níveis de noradrenalina e adrenalina no nosso organismo. Aliás, no organismo, no sangue. E aí, por isso que a pressão arterial sobe. Porque a noradrenalina e a adrenalina ativam seus receptores no coração e nos vasos, aumentando a pressão arterial. Aí, o que é que você precisa fazer com esse paciente? Você precisa bloquear esses receptores para reduzir a resposta que o agonista endógeno está promovendo de forma fisiopatológica, porque está sendo produzido demais. Então, é esse o objetivo de você administrar um antagonista no paciente. Você administra um antagonista para você reduzir a atividade de um agonista. Então, sempre que a gente for falar dos antagonistas, a gente tem que considerar que eles são administrados na presença do agonista. Não existe motivo de eu dar um antagonista para um paciente se ele não tem agonista sendo produzido em excesso. Não existe motivo de eu administrar um antagonista para um paciente, por exemplo, se ele não foi intoxicado. Por exemplo, se um paciente foi intoxicado com um fármaco tal, e eu der um antagonista desse fármaco para o paciente, pode ser que você tenha uma reversão desse quadro de intoxicação, porque o agonista que foi administrado de forma exacerbadamente alta, quando a gente fala de dose, ele não consegue se ligar no seu receptor, porque você também, para reverter a toxicidade, você administrou um antagonista que bloqueou esses receptores. Entendeu? Um exemplo clássico é quando você tem intoxicação, por exemplo, por bloqueadores beta-adrenérgicos. O nosso coração, ele expressa bastante receptores beta-1. E se você administra demais o propranolol, que é um beta-bloqueador no paciente, você pode causar uma bradicardia até parar o coração do paciente. Se o paciente ele se intoxica com o propranolol, você pode dar para esse paciente uma substância que reverta essa situação. Nesse caso, não vai ser... Eu acho que eu estou indo longe demais, mas vamos supor que você administra demais um fármaco e aí você quer reverter a ação dele, você administra um fármaco agonista em altas concentrações e aí você dá um antagonista para esse paciente, se existir, muito provavelmente esse efeito vai ser revertido. Eu falei do exemplo do propranolol, gente, mas eu não vou entrar em detalhes, porque, na verdade, o propranolol é um antagonista. E se você tem intoxicação com propranolol, você trata com, por exemplo, o glucagon. Né? Mas aí depois vocês procurem essa curiosidade aí na internet, vocês vão ver o porquê. Mas vamos falar no caso em que ou o nosso organismo está produzindo demais um agonista, ou um paciente se intoxicou com um agonista. O que é que você vai fazer? Dá um antagonista para ele. Mas não existe só um tipo de antagonista. Da mesma forma que não existe só um tipo de agonista. Porque a gente viu 3 tipos de agonista. Agonista total, parcial e inverso. E os antagonistas? A gente só falou que existe antagonista ortostérico e antagonista alostérico. A diferença entre um antagonista ortostérico e alostérico a gente já sabe. Mas existem outros tipos de antagonista. O primeiro tipo, e todos os que a gente vai estudar a partir de agora, a gente vai sempre precisar considerar que ele está na presença do agonista. Então, o primeiro tipo de antagonista que a gente vai estudar é o antagonista ortostérico, age no mesmo sítio do agonista endógeno, competitivo, reversível. O que isso quer dizer? Quando eu digo que ele é ortostérico, você já sabe.
Quando eu digo que ele é competitivo, quer dizer que ele está competindo com o agonista pelo mesmo sítio. E quando eu digo que ele é reversível, quer dizer que a ligação do antagonista ao sítio do receptor, que é o sítio ortostérico, é uma ligação reversível. E isso faz com que a curva dose-resposta do agonista sozinho seja essa, ó, verde. Quando você administra o antagonista, se ele for competitivo reversível, a curva dose-resposta vai ter um deslocamento para a direita, sem modificar a eficácia. Meu Deus, onde é que esse professor está querendo chegar? Vamos lá voltar para a nossa lousa. Eu desenho super mal as coisas, mas eu faço de tudo para os meus alunos entenderem o que eu estou querendo dizer. Gente, ai meu Deus do céu. Aqui um gráficozinho bonitinho para a gente entender. Aqui eu tenho a curva do logaritmo, que a gente já sabe que é importante para a gente ver a CS50 do fármaco, da concentração do fármaco, em função da resposta. Aqui eu tenho 50% de resposta, e aqui eu tenho 100% de resposta. Aqui eu tenho o receptor no qual o fármaco agonista está se ligando e promovendo isso. 100% de efeito. Se esse efeito do agonista tiver que ser reduzido, você pode dar para esse paciente um antagonista. O agonista sozinho está representado por essa curva A, verde. Mas, se você administrar para esse paciente um antagonista que se liga no mesmo sítio do agonista, esse antagonista é um antagonista ortostético, né? A gente já estudou isso. A resposta máxima do agonista sozinho é 100%. Se eu quero reduzir a resposta máxima do agonista, se eu quero reduzir a resposta do agonista porque ele está promovendo um efeito indesejável no paciente, eu posso administrar um antagonista. Esse antagonista, ele varia, dependendo da interação que ele faz com o receptor. Esse é ortostérico. E eu ainda mais digo que ele é competitivo Por quê?
Se eu pegar esse antagonistazinho aqui e for desenhar a curva dele nesse gráfico, ele sozinho, vocês já sabem que ele sozinho faz isso. Eu vou chamar ele de I, tá? Da mesma forma que o meu slide está mostrando, para diferenciar o A do I. O antagonista sozinho, ele não muda a resposta do receptor. Mas se eu colocar o antagonista na presença do agonista e os dois se ligarem no mesmo sítio, eu vou ter uma nova curva. Uma curva na qual o efeito do agonista na presença do antagonista vai reduzir, porque esse é o nosso objetivo de administrar um antagonista, reduzir o efeito do agonista. Só que esse antagonista pode reduzir o efeito sem reduzir a resposta máxima. Ou seja, se eu desenhar aqui em marrom uma curva assim, e disser que essa curva é a curva na qual eu tenho o agonista mais o antagonista, esse é o efeito promovido pelo agonista na presença desse antagonista. Professor, a resposta máxima está sendo alcançada. Está sim. Só que a CE50 do agonista aumentou. Para você promover 50% de efeito, administrando o agonista na presença do antagonista, você precisa dar uma concentração, uma dose muito maior do que se o agonista estivesse sozinho. E isso, no caso de intoxicação, ou no caso em que você deseja reduzir o efeito do agonista, já é bom. Mesmo que você não mexa com a resposta máxima, se você reduzir a potência, isso já é bom. Tá? Se você reduzir o efeito, mesmo que seja a CE50, o efeito do agonista ele vai ser menor. Então, a chance de você ter intoxicação vai ser menor. A chance de você ter hiperativação daqueles receptores também vai ser menor, mesmo que a eficácia máxima seja alcançada. E aí, por que eu estou dizendo que esse antagonista ele é um antagonista competitivo reversível? Primeiro, ele é competitivo porque ele é ortostérico, ele se liga no mesmo sítio do agonista. Ele também é competitivo porque ele só vai se ligar aqui se ele estiver em altas concentrações. Onde é que eu estou querendo chegar? Quando eu falo de uma relação de competição, eu falo de quem consegue ganhar. Numa competição entre duas pessoas, o melhor é aquele que consegue, por exemplo, numa corrida, aquele que consegue chegar mais rápido. Numa competição entre um antagonista e um agonista, ortostéricos, chega mais rápido aqui no sítio quem tiver em maior concentração. Então, se eu tenho maior concentração do antagonista, é o antagonista quem se liga aqui. Mas se eu aumentar a concentração do agonista, o agonista ganha porque ele se liga no sítio e o antagonista se dissocia porque o antagonista está numa concentração menor. Isso a gente observa claramente no gráfico. Por exemplo, no momento em que eu comecei a administrar o agonista na presença do antagonista, você vê que a resposta que o agonista está produzindo, por exemplo, 50% da resposta que o agonista está produzindo na presença do antagonista é muito maior nessa concentração do que quando você está vendo
a resposta que o agonista produz sozinho. Isso aqui está querendo dizer o quê? Querendo dizer que, muito provavelmente, essa potência diminuiu e a CE50 aumentou, porque nesse momento aqui, você tem mais antagonista no sítio de ligação ortostérico do que antagonista. E aí quem está ganhando aqui é o antagonista. Mas o que é que você está fazendo? Você está aumentando... Olha aqui, eu estou falando da concentração do fármaco. Você está aumentando a concentração do agonista. E aí chega um momento que você aumenta tanto a concentração do agonista que ele consegue chegar na resposta máxima, porque ele está tão concentrado aqui no sítio, e ao competir com o antagonista, se ele está numa concentração maior que o antagonista, é ele quem vai se ligar aqui. Então, por isso que essa é uma relação de competitividade. E é uma relação de competitividade reversível. Por quê? Porque eu tenho um antagonista que se liga, mas se eu aumentar a concentração do agonista, o antagonista se dissocia e o agonista promove o efeito máximo. Então, quer dizer que o antagonista tanto compete pelo mesmo sítio do agonista, são ortostéricos, né? Quanto também a ligação que o antagonista faz no sítio é uma ligação reversível, é uma ligação fraca. Porque se eu tiver mais agonista aqui, o antagonista sai e o agonista se liga. Então, sempre que você tiver uma figura como essa, onde você tem um gráfico mostrando a curva do agonista sozinho e a curva do agonista mais o antagonista, ao mesmo tempo você tiver a figura do receptor mostrando que o agonista e o antagonista se ligam no mesmo sítio, você precisa olhar para o gráfico primeiro, para dizer se esse antagonista é competitivo, reversível ou não. Porque existem também antagonistas não competitivos, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Se você olhar para o gráfico e para o receptor, você vai ver que esse antagonista é competitivo reversível sempre que na presença do agonista a eficácia não seja alterada. Porque se você aumentou a concentração do agonista, você deslocou o antagonista que se liga de forma fraca ao sítio ortostérico do receptor. E aí você alcançou a resposta máxima. Então você compete, eles dois estão competindo, e o antagonista se dissocia do sítio no final lá, onde você tem alta concentração do agonista, e o agonista consegue promover o efeito máximo, ou seja, sempre que você não tiver alteração da eficácia, ou seja, eficácia inalterada, mas você tiver modificação da potência, porque agora, nesse momento aqui, muito provavelmente, o antagonista estava numa maior concentração do que o agonista. E isso fez com que a potência diminuísse. A potência diminuiu porque a concentração necessária para promover 50% do efeito foi maior na presença do antagonista, junto com o agonista. Então, quando você não tem modificação da eficácia, mas você tem alteração da potência, ou seja, diminuição da potência, ou aumento da concentração eficaz média, esse antagonista pode ter certeza que ele é um antagonista ortostérico, competitivo e ele é reversível. Ele é ortostérico porque ele se liga no mesmo sítio do agonista. Ele é competitivo porque ambos estão competindo pelo mesmo sítio de ligação. Ortostérico e competitivo são duas palavras redundantes? Não.
Aliás, eu dizer que é ortostérico competitivo, eu estou sendo redundante? Não, e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Ele é ortostérico, é competitivo e é reversível porque ele se dissocia, o antagonista se dissocia quando você aumenta a concentração do agonista. Agora, se você colocar mais antagonista aqui ainda, a C50 vai aumentar mais ainda. Aí você vai ter que dar muito mais agonista para esse paciente para alcançar a eficácia máxima. Então, isso aqui vai, ó, lá, vai aumentando. Então, o que importa é vocês saberem que um antagonista, ele é considerado como competitivo, reversível, se você, na presença do agonista, o antagonista não altera a eficácia do agonista, mas aumenta a CS50, subsequentemente diminui a potência. Se você olhar para o gráfico, agonista sozinho, antagonista sozinho, agonista mais antagonista, A mais I, alcançando a eficácia máxima, mais 50% aqui é menor do que a concentração necessária para promover 50% na presença do antagonista, esse antagonista é competitivo e reversível. Eles competem pelo mesmo sítio do receptor. Mesmo que você não tenha a figura do receptor, se você olhou para cá e viu que não mudou a eficácia, mas mudou a potência, mesmo que você não tenha a figura do receptor, pode ter certeza que ele é ortostérico, competitivo, reversível. A figura do receptor só vai ser necessária nos próximos casos, que a gente vai falar daqui a pouco. Espero que vocês tenham entendido o que é um antagonista competitivo reversível. É aquele que você aumenta a concentração do agonista e ele se dissocia e existe competição porque a ligação do antagonista e do agonista são ligações reversíveis. Ou seja, se você aumentar a concentração do agonista, o antagonista se dissocia do sítio, o agonista se liga e alcança o efeito máximo. Entretanto, a potência é modificada. Mudou potência, não alterou a eficácia, olhou para o gráfico, não alterou a eficácia, mas alterou a potência, esse antagonista é competitivo reversível. E o agonista é o quê? É total, é parcial? Aí a gente vai ter que ver se a resposta máxima é 100%, tarará, tarará, tarará. Nesse momento, a gente está vendo a relação do agonista com o antagonista. Qual tipo de agonista ou de antagonista aquilo ali é, vai depender. No final, a gente vai fazer um gráfico com tudo isso. Tá? Agora, se eu fizer isso, ó, aqui eu tenho curva das respostas, tá? De novo, sempre. Log da concentração do fármaco. Aqui eu tenho agonista, sozinho. Aqui eu tenho antagonista, sozinho.
E aqui eu tenho agonista mais antagonista juntos. Nesse caso, eu tenho alteração de quem? Eficácia alterou, gente. Se a eficácia alterou, esse antagonista não é competitivo. Onde é que eu estou querendo chegar, minha gente? Pelo amor de Deus. Para eu dizer se ele é competitivo ou não, eu tenho que ter a figura do receptor. Só que eu tenho o agonista se ligando aqui, de pretinho. E eu tenho o antagonista que se liga no mesmo sítio de ligação, vou chamar de I, eles dois são ortostéricos, não é isso? Só que essa relação aqui não é uma relação de competição, por quê? Porque eu tive redução da eficácia do agonista na presença do antagonista. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que mesmo que o antagonista seja ortostérico, ou seja, se ligue no mesmo sítio do agonista, ele se liga de uma forma tão forte que mesmo que você aumente a concentração do agonista, o antagonista não sai do sítio. E se ele não sai desse sítio ortostérico com o aumento da concentração do agonista, isso não é uma relação de competição. Só compete, duas pessoas só competem se essas duas pessoas tiverem a mesma capacidade de chegar no final da competição. É por isso que a gente tem o quê? Time de vôlei masculino e time de vôlei feminino. Liga de vôlei masculino e liga de vôlei feminino. Porque a gente sabe muito bem que você colocar um time de jogadores masculinos para jogar com mulheres, não que as mulheres joguem menos que os homens, mas a força muscular masculina é maior do que a força muscular feminina. Então, não existe competição nesse aspecto, né? A mesma coisa acontece quando eu tenho um agonista e um antagonista se ligando no mesmo sítio, e o antagonista se liga de forma tão forte ao receptor, que mesmo que você aumente a concentração do agonista, a eficácia máxima é alterada. Perdão, eficácia máxima é redundante, porque eficácia é o efeito máximo de um fármaco. Então, a eficácia sendo alterada, essa relação, esse antagonista, ele não é competitivo. Só é competitivo quando a eficácia não é alterada, como eu mostrei anteriormente. Se a eficácia alterou, é porque o antagonista, ele se liga muito mais, ele tem uma afinidade muito grande pelo receptor. E aí, mesmo que você aumente a concentração do agonista, a eficácia não é aumentada, aliás, não é alcançada na presença de ambas as substâncias. Então, isso não é uma relação de competição. Então, esse é o agonista. Eu não sei se é total, não sei se é parcial. Mas vamos deixar isso para lá, porque a gente já sabe a diferença entre agonista total, parcial e inverso. Mas o antagonista, primeiro, ele é ortostérico, porque ele se liga no mesmo sítio do agonista. Ele é não competitivo. Reversível? Não sei.
Irreversível? Eu não sei. Mas eu sei que, primeiro, o fato de eu estar com a figura do receptor, mostrando que ambas as substâncias se ligam no mesmo sítio, que esse é um antagonista ortostérico. Então, eu preciso, para dizer que ele é ortostérico, ter a figura do receptor e do gráfico. Para dizer se ele é competitivo ou não, eu preciso do gráfico, mas eu não preciso do receptor. Porque se eu tiver o gráfico sem alterar a eficácia, alterando sua potência, ele é competitivo. Agora, se o gráfico me disser, mostrar que alterou a eficácia, ele é não competitivo. Aí existem tipos de antagonistas não competitivos. Vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Sem desenhar gráfico, saindo um pouco da parte chata, eu vou dizer que antagonista na presença de agonista pode ser um competitivo, ortostérico, competitivo, reversível, quando você tem o quê? Alteração da CE50 que é a potência, sem alterar a eficácia do agonista, pois o aumento da concentração do agonista na presença do antagonista faz com que o antagonista se dissocie do sítio ortostérico e o agonista consegue promover efeito máximo, ou seja, a eficácia é inalterada quando você tem ambos os fármacos juntos. Segundo exemplo que eu dei foi do antagonista ortostérico não competitivo. Esse antagonista ortostérico não competitivo, primeiro, para você dizer que ele é ortostérico, você precisa da figura do receptor para saber se o antagonista se liga no mesmo sítio do agonista. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa que você precisa saber é que se ele é ortostérico
mais você teve alteração da eficácia, nem precisa você prestar atenção em potência, porque se alterou a eficácia, gente, e é ortostérico, é porque o antagonista se liga ou tem alta afinidade pelo sítio de ligação. A terceira coisa que você precisa saber é que existe também o que a gente conhece como antagonista ortostérico não competitivo pseudo irreversível. E o 4 é que existe um antagonista ortostérico não competitivo e irreversível. Complicado? Sim, e ao mesmo tempo não. Quando eu digo que o antagonista é ortostérico, vocês já sabem por que é. Se é competitivo reversível, não vai ter alteração da eficácia, só vai alterar a potência quando você tiver o agonista e o antagonista juntos, né? A curva dos dois juntos não vai ter alteração da eficácia, só a potência vai alterar. Se você tem alteração da eficácia, pode ter certeza que esse antagonista ele é não competitivo. Para dizer se ele é ortostérico, você precisa da figura do receptor para saber se ele se liga no mesmo sítio do agonista. Então, se você tiver o gráfico e o receptor, e o antagonista e a agonista se ligam no mesmo sítio, esse antagonista é ortostérico. Ele é não competitivo se você tiver alteração da eficácia. E essa alteração da eficácia aconteceu porque o antagonista se liga ou tem uma alta afinidade pelo sítio de ligação ortostérico. E aí, mesmo que você aumente a concentração do agonista, você não consegue fazer com que o agonista atinja a eficácia que antes ele alcançava quando estava sozinho. Por isso que não existe competição. E por isso que ele é ortostérico. E se você tiver só o gráfico, sem o receptor, você tiver a figura do agonista, antagonista sozinho, antagonista, aliás, agonista mais antagonista. Eu sei se isso aqui é ortostérico? Não sei. Porque eu não estou tendo a figura do receptor. Mas eu sei que esse antagonista é um antagonista não competitivo. Sempre que houver alteração da eficácia, ele é não competitivo. Se não houver, ele é competitivo reversível. Só posso dizer se é ortostérico se eu tiver a figura do receptor. Mas eu falei agora demais, porque antes de falar de antagonista não competitivo, ortostérico ou não, eu preciso dizer
O que significa essa palavra pseudo-irreversível e irreversível? Sempre, gente, para dizer se é ortostérico, eu preciso da figura do receptor, se ligar no mesmo sítio. O antagonista ele é ortostérico não competitivo quando ele se liga no mesmo sítio do agonista e altera a eficácia do agonista. Ele é considerado como antagonista ortostérico não competitivo pseudo-irreversível quando ele se liga no mesmo sítio do agonista, ele reduz a eficácia e a afinidade dele é tão alta pelo receptor, ou seja, a afinidade do é tão alta que ele tem uma dissociação muito lenta. Mas não é irreversível. Ele apenas se dissocia lentamente, porque ele se liga de forma forte ao receptor, mas não de forma irreversível, ou seja, irreversível é algo que se liga e não se desliga mais. Pseudo-irreversível é algo que se liga de forma forte, mas que com o passar do tempo, ele começa a se dissociar. Mas ele não se dissocia por conta do aumento da concentração do agonista, e sim porque chega um momento em que ele começa a se dissociar, porque ele vai perdendo a afinidade pelo receptor. Porque a gente já viu na aula de mecanismos de sinalização que o próprio receptor ele tem ferramentas e a célula que fazem com que os ligantes percam a afinidade por ele. Então, mesmo que o antagonista se ligue de forma forte ao receptor, reduzindo a eficácia do agonista, se essa dissociação for lenta, eu chamo esse antagonista de antagonista não competitivo pseudo-irreversível. Ortostérico só se eu tiver a figura do receptor. Aqui eu não posso dizer se é ortostérico. Agora, se a ligação do antagonista ao receptor com uma ligação covalente, aí sim, vou estar falando de um antagonista não competitivo e irreversível. Quando é pseudo-irreversível, eu tenho dissociação lenta. E isso faz com que a eficácia do agonista seja alterada. Quando eu tenho um antagonista irreversível, não existe dissociação. Ele se liga no receptor e nunca mais ele se desprende, porque a ligação é uma ligação muito forte. Ambos os casos são não competitivos porque você, mesmo aumentando a concentração do agonista, a eficácia vai ser alterada. O primeiro é pseudo-irreversível, porque chega um momento em que ele se dissocia, mas só que de forma lenta. E o segundo é irreversível, porque ele se liga covalentemente ao receptor e ele só sai daquele receptor quando a célula sofre ou quando ela morre. Tá? Antagonista não competitivo irreversível se liga para sempre no receptor porque a ligação é covalente. Ele só sai da célula quando a célula morre. Ele só se desliga do receptor quando a célula sofre morte. Isso não é uma relação de competição com o agonista.
mesmo que você aumente a concentração do agonista na presença do antagonista, a eficácia não vai ser normalizada com o aumento da concentração. Então, olha sempre para o gráfico, gente. Não teve alteração da eficácia, é competitivo reversível. Teve alteração da eficácia, é não competitivo. Pseudo-irreversível se a dissociação for lenta, irreversível se a ligação for covalente. Ortostérico só se eu tiver o receptor. Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que existe um outro tipo de antagonista. E aí a gente já está perto de acabar a aula, tá? Que é o quinto e último tipo de antagonista. Antagonista alostérico. E lógico, se ele é alostérico, ele é não competitivo. Reversível ou irreversível? Pseudo-irreversível ou reversível? Eu só posso dizer se é pseudo-irreversível e irreversível se ele for ortostérico. Se ligar no mesmo sítio. Porque se ele for alostérico, ele não pode ser denominado como pseudo-irreversível ou irreversível. Por quê? Deixa eu desenhar a figura do receptor que você vai entender. Ó, tem aqui um receptor. Esse aqui é o sítio ortostérico. Esse é o sítio alostérico. Se eu tenho um agonista e eu tenho um antagonista se ligando no mesmo sítio, eles são ortostéricos. Tá? Para dizer se é competitivo ou não, eu preciso do gráfico. Se eu tenho o gráfico sem alterar a eficácia, ele é o número 1. Ortostérico, competitivo, reversível. Se eu tenho o gráfico e a figura do receptor e tiver alteração da eficácia, o antagonista é ortostérico, não competitivo. Que pode ser pseudo-irreversível, se a dissociação for lenta, ou que pode ser irreversível, se a ligação for covalente. Agora, se esse antagonista não se ligar aqui, e sim aqui, ó, no sítio alostérico, ele também vai fazer isso. Agonista sozinho, antagonista sozinho, agonista mais antagonista. A eficácia também vai reduzir. Se a eficácia também reduz, essa relação não é uma relação de competição. Só compete se a eficácia não reduzir. E se eu estou vendo que a eficácia reduz e estou com a figura do receptor, e estou vendo que o antagonista se liga num sítio diferente do ortostérico, é porque ao se ligar aqui, o agonista, quando se liga no receptor, esse antagonista impede que o agonista mude a conformação do receptor de uma forma
em que a eficácia máxima ou que a eficácia seja totalmente alcançada. O antagonista não competitivo alostérico, ou alostérico não competitivo, é aquele que se liga num sítio alostérico, impedindo que, quando o agonista se ligar no receptor, haja uma mudança conformacional suficiente para que a eficácia seja máxima. E aí você também vai ter redução da eficácia. Gente, para que a gente entenda tudo que eu estou falando, eu preciso desenhar um gráfico só com todas as substâncias que eu falei desde o começo da aula. Mas a gente sabe que existem 5 tipos de antagonista. Primeiro, ortostérico competitivo reversível. Segundo, ortostérico não competitivo, que pode ser pseudo-irreversível, que é o terceiro, ou irreversível. E o terceiro, o alostérico não competitivo ou não competitivo alostérico. Como é que eu faço para praticar isso? Ó, eu vou desenhar várias substâncias aqui, tá, pessoal? Primeiro, vou desenhar a substância A. Segundo, eu vou desenhar a substância B. Agora minha caneta de touch não está funcionando. Agora eu vou desenhar a substância B assim mesmo. Perdão. Minha substância B. B eu já sei que é antagonista. Agora eu vou fazer isso. A mais B. Agora eu vou pegar e vou desenhar uma substância C. Ó, faz de conta que essa substância C esteja em cima aqui do eixo X, tá? Porque eu não estou conseguindo desenhar retinho. Essa é a C. Agora eu vou desenhar uma curva de A mais C. A mais C. Quem é A? Vamos lá, vamos definir quem é quem. A agonista é total ou parcial? Eu não sei, mas eu poderia dizer se ele é total se eu tivesse 100% aqui, né? Se isso for cobrado para vocês em alguma vez na vida de vocês, diga se é total ou se é parcial somente se tiver o valor aqui de 100% ou não. Mas nesse caso eu não vou cobrar, não vou mostrar. Vou só dizer que é agonista. Sei que A é agonista. B. Sozinho está promovendo algum efeito? Não. Então ele é um antagonista. Vamos dar nome pouco a pouco, tá? C. Está promovendo algum efeito sozinho ou não? Então ele também é um antagonista. Agora, eu tenho como dizer se B é antagonista competitivo ou não. Por quê? Porque se eu olhar o A mais o B, eu estou vendo que na presença de B, a eficácia de A não foi modificada. Então, se a eficácia de A não foi modificada, existe competição. Se existe competição, eles se ligam no mesmo sítio.
Se eles se ligam no mesmo sítio, B é antagonista ortostérico. Se eles se ligam no mesmo sítio e a eficácia não está mudando, B é antagonista ortostérico competitivo. E ainda posso dizer que é reversível, porque se eu aumentei a concentração de A, eu consegui alcançar a eficácia máxima mesmo na presença de B. Então, vocês estão vendo que mesmo sem ter a figura do receptor, para o antagonista competitivo reversível, e aí eu preciso colocar um tracinho aqui, eu posso dizer que ele é ortostérico. Todo antagonista competitivo reversível é ortostérico. Agora, C, eu só sei que C é o quê? O C sozinho é antagonista. E olha o A mais o C. Reduziu a eficácia. Ele reduziu a eficácia. Mas eu não sei se ele é ortostérico, se ele é alostérico, não sei de nada. E aí, se eu não sei de nada, eu tenho que dizer que ele pode ser várias coisas. No caso em que eu tenho o gráfico sem a figura do receptor, e eu tenho um agonista na presença de um antagonista como C, eu tenho que dizer que C ele é um antagonista que pode ser ortostérico, pseudo irreversível, também pode ser ortostérico irreversível, e pode ser alostérico. Todos esses tipos, se você tem alteração da eficácia, são relações não competitivas. Esqueci de falar. Então, o C, ele pode ser o quê? Ele é o quê? De certeza. Ele é um antagonista, porque sozinho ele não promove efeito. Ele é não competitivo, porque na presença do agonista ele reduz a eficácia. Mas ele é um não competitivo que pode ser ortostérico e pseudo-irreversível, que se dissocia lentamente, você ainda pode colocar isso. Também pode ser ortostérico irreversível, e pode ser alostérico. Agora, se eu tiver a figura do receptor, aí eu vou conseguir dizer se ele é ortostérico ou alostérico. O que eu não consigo através do gráfico e do receptor é dizer se ele é pseudo-irreversível ou irreversível. Porque tanto pseudo-irreversível quanto reversível, tendo a figura do gráfico e do receptor, a eficácia vai mudar e ambos se ligam no sítio ortostérico. Só que eu não sei se o C está se dissociando lentamente ou se ele não se dissocia porque ele se liga de forma covalente. Então, no caso em que eu tiver o gráfico com a figura do receptor, que eu posso até desenhar para vocês aqui. Agora sim, minha caneta está funcionando. Eu tenho aqui a figura do receptor
A, C, e eu sei que o C se liga aqui. Se a figura do receptor estiver mostrando que ambos se ligam aqui, e a eficácia reduziu, o C só pode ser o quê? No caso em que você tem a figura do receptor e o gráfico, e reduziu a eficácia, o antagonista é antagonista, reduziu a eficácia, não competitivo, coloca um tracinho aqui, se ligou no mesmo sítio, ortostérico, que pode ser pseudo irreversível ou irreversível. Só nesse caso. Agora, não tenho como, pelo gráfico e a figura do receptor, dizer se um é pseudo-irreversível ou irreversível. Só se no enunciado da questão disser que a substância C se liga de forma covalente, aí eu vou ter certeza que ele é irreversível, ou que ele se dissocia lentamente, aí eu tenho certeza que ele é pseudo-irreversível. Então, vocês têm que prestar atenção nesses dados, tá? Então, gente, para vocês treinarem como descrever os tipos de antagonista, só é vocês voltarem para o comecinho. E aí vocês vão fazendo tudo o que eu fiz. A substância que se liga sozinha, aliás, que está promovendo um efeito sozinha, vai ser sempre o agonista. Se esse agonista está na presença de uma substância que não altera a eficácia, isso altera a potência, esse antagonista é um antagonista ortostérico, pode ter certeza, competitivo, reversível. Toda relação de competição reversível, onde você não tem alteração da eficácia, é porque as duas substâncias se ligam no mesmo sítio. Se ligam no mesmo sítio, é ortostérico. Então, sempre que não tem alteração da eficácia, antagonista, ortostérico, competitivo, reversível. Agora, se eu tenho alteração da eficácia, eu sei que esse antagonista, de certeza, vai ser sempre não competitivo. Para dizer que tipo de não competitivo ele é, eu preciso da figura do receptor. Ele é antagonista não competitivo sem a figura do receptor, que pode ser ortostérico pseudo-irreversível, também pode ser ortostérico irreversível e pode ser alostérico. Se eu tiver a figura do receptor e ele se ligar no mesmo sítio do agonista, ele é um antagonista e reduzir a eficácia, ele é um antagonista não competitivo porque reduziu a eficácia, ortostérico que se liga no mesmo sítio, que pode ser pseudo-irreversível ou irreversível. E no caso do alostérico, se ele se ligar aqui, ó, ao invés de ligar no sítio ortostérico, se ligar aqui, ele só pode ser antagonista, mudou a eficácia, não competitivo, se ligou num sítio diferente do ortostérico, alostérico. Mas ele não pode ser considerado como pseudo-irreversível ou irreversível, porque nesse caso ele é um antagonista alostérico que, independentemente dele se dissociar lentamente ou nunca se dissociar, o que ele vai fazer é impedir que o agonista mude a conformação do receptor para um estado de atividade total, reduzindo a eficácia. Então, todo antagonista alostérico,
Você só pode dizer que ele é não competitivo e alostérico, e acabou. Só é pseudo-irreversível ou irreversível se ligar no sítio ortostérico, que é o sítio do agonista, tá? Então, primeira coisa, sempre olha para o agonista, depois para o antagonista que sozinho, depois para o agonista mais o antagonista, ver se está alterando a eficácia ou não, se não alterou, é competitivo, reversível e é ortostérico também. Se alterou a eficácia, é não competitivo, com certeza. Para eu dizer se é ortostérico, eu preciso da figura do receptor. Se eu não tenho a figura do receptor, eu tenho que dizer tudo isso aqui. É não competitivo, que pode ser ortostérico, pseudo-irreversível, também pode ser ortostérico irreversível e pode ser alostérico. Agora, se eu tenho a figura do receptor mostrando que ele se liga no mesmo sítio do agonista e reduziu a eficácia, ele é um antagonista, porque sozinho ele não promove efeito, ele é não competitivo porque ele reduz a eficácia, ele é ortostérico porque eu tenho a figura do receptor mostrando que ele se liga no mesmo sítio do agonista, que pode ser pseudo-irreversível ou irreversível. Porque se é pseudo ou irreversível, eu só sei se o enunciado da questão me disser se a ligação é covalente ou se a dissociação é lenta. Aí sim você vai poder dizer se é pseudo-irreversível ou irreversível. E se você tiver a figura do receptor mostrando que um antagonista se liga num sítio alostérico, primeiro, ele reduziu a eficácia. Primeiro, ele é antagonista porque ele sozinho não promove nada. Na presença do agonista, ele reduziu a eficácia, ele é não competitivo. E se você tem a figura do receptor mostrando que ele se liga no sítio alostérico, ele é não competitivo alostérico. E aí acabou a nossa aula, tá, pessoal? No Goodman, vocês vão ver o competitivo, na minha aula, vocês vão ver o competitivo, ó, sozinho o agonista. Na presença do antagonista, você teve o deslocamento da curva para a direita sem alteração da eficácia, redução da potência sem alterar a eficácia, pseudo-irreversível, alta afinidade e baixo KD, reduziu a eficácia, ele é ortostérico não competitivo, pseudo-irreversível se ele se dissociar lentamente do receptor e irreversível se liga covalentemente ao receptor, já falei isso para vocês. Alostérico se liga num sítio diferente do ortostérico, reduz a eficácia, é não competitivo alostérico. E a gente ainda tem o que eu não falei de substância que potencializa a ação do agonista. Nesse caso, a curva que do agonista é essa verde sozinho, vai se deslocar para a direita e não para a esquerda. Quando você tem potencialização do efeito do agonista na presença de uma outra substância, a gente já viu o que essa substância é. Ela é um modulador alostérico. Quando ela potencializa a atividade do receptor, aumenta a atividade do receptor na presença do agonista, ela é moduladora alostérica positiva. E o negativo a gente já viu que seria a substância que se liga no sítio alostérico, reduzindo a atividade ou a afinidade do receptor pelo agonista. Só é modulador alostérico aquele que depende da presença do agonista para promover ou potencialização ou redução do efeito. Eu tenho aqui esse gráfico que mostra as interações entre fármaco e fármaco, que é um gráfico que é chamado de isobolograma, variabilidade individual e populacional na resposta aos fármacos,
índice terapêutico e o final da minha aula. Eu vou deixar como tarefa para vocês pesquisarem o que é isobolograma, qual a importância, isso para os meus alunos, tá, pessoal? Qual a importância de um isobolograma, pessoal da medicina, da farmacologia 1, turmas A e B, 2019.1. Qual é a importância de um isobolograma? Quem não é meu aluno, está assistindo a videoaula no YouTube, tiver curiosidade, vai saber que esse tipo de representação gráfica vai ser importante para a gente determinar interações entre dois fármacos, que têm mecanismos de ações diferentes. E aí a gente fala de sinergismo entre fármaco, de efeito aditivo, o efeito subaditivo. Essa é a importância do isobolograma. Por favor, meus alunos, essa vai ficar como tarefa para vocês. Existe o que a gente chama de variabilidade individual e populacional na resposta aos fármacos. E isso pode variar de acordo com inúmeros fatores. Eu gostaria que os meus alunos pesquisassem isso. O Goodman, 12ª e 13ª fala sobre isso. Quem tiver curiosidade, não for meu aluno, e ler sobre essa variabilidade individual e populacional, dá uma lida nessa parte, tá? Índice terapêutico e curva dose-resposta quantal ou quantais também é outra coisa que eu gostaria que os meus alunos pesquisassem. Então, tarefa de casa para os meus alunos. Primeiro, quais informações podemos obter a partir de um gráfico de isobolograma? Segunda tarefa, quais os fatores que influenciam na resposta aos fármacos que são prescritos para pacientes e causam variabilidade individual na resposta a esses fármacos e também populacional? E o que é curva dose-resposta quantal e índice terapêutico? Obrigado, foi um prazer. Desculpem a insistência em fazer com que vocês entendam, mas esse é o meu lema. Enquanto eu não consigo fazer com que a pessoa entenda, eu não sossego. Essa aula geralmente é uma aula ministrada em 2 horas. A gente levou muito mais do que isso. Espero que vocês tenham paciência para assistir tudo. E qualquer dúvida, gente, principalmente nisso aqui também, ó, que eu não expliquei, podem deixar seus comentários aí, que eu irei responder tão logo eu seja notificado. Mais uma vez foi um prazer. Meu nome é Alan Alencar. A gente se vê na próxima.